Olá, meus amigos, meus irmãos de fé. Deus abençoe poderosamente a todos. Deus sabe a alegria que temos de estar aqui nesta hora, neste momento, falando a palavra de Deus e orando a oração da fé como fazemos todos os dias. Esse encargo de poder falar a palavra e orar, crendo, simplesmente crendo, no nome do unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nesse nome somos perdoados, nesse nome somos salvos, e nesse nome chegamos diante do Deus vivo e verdadeiro. É pelo nome de Jesus Cristo que estamos aqui, e é no nome de Jesus Cristo que você é abençoado, crendo, lembrando diariamente, todo momento, do seu nome e invocando o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amigos, meus irmãos de fé, que palavra gloriosa e promessa divina que está lá no capítulo 10. O versículo 11 e 13 do livro de Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Meus amigos, meus irmãos de fé, quantos, infelizmente, quantos que nas horas de desespero, nas horas das tribulações, na hora do vento contrário, das coisas estranhas que acontecem, não sabem como administrar, não sabem o que fazer. Essa é a diferença de quem crê e daquele que não crê. Daquele que realmente professa uma fé viva, não uma fé religiosa, superficial, mental, psicológica, mas uma fé real, uma fé viva. A palavra de Deus diz em Malaquias 3, versículo 16: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Louvado seja Deus. Há um memorial nesses momentos de comunhão com os demais irmãos. Comunhão, aquelas rodas de verdadeira comunhão, aquela roda, aquela aliança de comunhão que temos com homens e mulheres de Deus. O assunto é a palavra de Deus. Isso para o mundo soa religiosidade ou extremismo ou fanatismo, mas, meus amigos, para nós que nascemos do alto, nascemos de Deus, nascemos da água e do Espírito, esse é o nosso assunto, lembrando do seu nome, invocando o seu nome. Então diante dele é um memorial. Veja como é agradável a Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, quando nos reunimos em comunhão como igreja, como corpo de Cristo, ou na comunhão com os demais filhos de Deus. Nessa comunhão somos abençoados. Deus está presente, há um memorial. E, meus amigos, esse memorial é uma bênção para as nossas vidas. Por isso que Deus nos ajude a lembrar disso, que Cristo seja lembrado todas as horas, invocado, seja o nosso assunto, nossa comunhão, nossa oração, nossa invocação, na sua palavra, invocando o seu nome, porque Ele é rico para todos aqueles que o invocam, falam, lembram do seu nome. A palavra diz que todo aquele que lembra do nome, invoca o nome, será salvo, salvo eternamente, salvo dos laços. Quantos laços malignos que pessoas caem e não sabem como se desvencilhar, se libertar, se livrar desses laços que levam para as angústias profundas, depressões terríveis que geram morte. O caminho para muitas pessoas é só a morte. Há uma imaginação que entra no seu coração de morte, que a saída é a morte, porque não estava preparado para aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade, aquele desafio. Quantas pessoas inteligentes, sábias, que caíram nesse laço e não tiveram como sair dele, e o fim foi a morte. Mas aqueles que lembram,
Ah, meus amigos, meus irmãos de fé, aqueles que lembram. Oh, não servimos um Deus morto, não servimos um Deus da religião, não servimos um Deus feito de barro, de pedra, de gesso. Nós servimos o Deus vivo e verdadeiro, aquele que nos assiste, aquele que vê que estamos lembrando do seu nome, temos temor do seu nome e fugimos da aparência do mal, o amando, o adorando, o invocando, e mesmo nas fraquezas nos voltamos para ele, crendo no seu perdão, na purificação do seu sangue, de toda impureza, de todo pecado. Como está escrito, quanto mais o sangue de Cristo, oferecido a Deus pelo Espírito Eterno, purificará vossas consciências das obras mortas, para servir o Deus vivo, como está em Hebreus 9:14. Então há um memorial diante de Deus, daqueles que lembram do seu nome. Agora veja, meus amigos, meus irmãos, a resposta. Veja essa semeadura. Veja o que é lembrar do nome, falar do nome, reunir no nome, amar o nome do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como filhos de Deus. Há uma recompensa. O Senhor não nos deixa viver de qualquer forma, não nos deixa abandonados à sorte deste mundo, levado pelos ventos contrários dessa terra. Não, meus amigos, meus irmãos, essa é a promessa agora. Ó. O versículo 17 fala: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, nós lembramos, estamos diante dele ao memorial e nós estamos servindo o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o que governa o universo, o Deus vivo e verdadeiro. Santificado seja o nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Minha possessão particular, somos de Deus, amados por Ele, amparados por Ele, guardados por Ele. E Ele diz uma possessão particular, naquele dia que preparei. Naquele dia que prepararei, poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho, que o ama, que o serve. Observe, meu irmão, minha irmã de fé, nesta palavra, naquele dia. Quantos estão despreparados para esses dias? E o Senhor diz que quando vem esses dias, Ele vai poupar. Claro que também fala da volta de Cristo, naquele dia. Mas agora, nesses dias, quando entramos em guerra, em luta, em problemas, em dificuldades, quando tudo parece perdido, nos sentimos no fundo do poço, nesse dia, Ele vai poupar. Ele vai guardar como um homem poupa seu filho, que o ama, que o serve. E veja agora, 3:18 de Malaquias diz uma palavra poderosa para os filhos de Deus, uma promessa que nos leva a adorar, a glorificar, a se curvar diante do Senhor dos Exércitos. Então ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Vereis a diferença. Não é a religião que faz a diferença, não são as caridades, as religiosidades, as bondades humanas que faz a diferença, mas o que serve, o que ama, o que teme, o que nasceu do alto, o que busca a Deus sinceramente. Naquele dia Ele vai poupar. Naquele dia da guerra, da luta, da dificuldade, do desespero, essas pessoas que amam e servem o Deus vivo não se agarrarão em homens, em filosofias. Não, essas pessoas entram em decepção porque verão que não funciona nesta hora da luta, na hora da prova, da dificuldade. Não, a saída de muitas pessoas tem sido nesses dias suicídio, até mesmo aqueles que dizem que conhecem a Deus, dando fim na própria vida. Meus amigos, meus irmãos de fé, porque não aguentaram, se desesperaram. É a palavra que estamos falando, a palavra nos julga. Há uma diferença. Que Deus os ajude a fazer essa diferença. Verdadeiramente é uma diferença. Outra vez vereis a diferença do que me serve, do que não me serve, do ímpio, do justo. O que serve, o justo, justificado em Cristo,
Somos justificados pela fé, por Cristo Jesus, e temos paz com Deus, como diz Romanos 1. Ao receber Cristo como Senhor e Salvador e vida, nos tornamos um com Deus, amando a Deus, servindo a Deus. Isso não é extremismo, nem fanatismo, nem religiosidade. Isso é viver Deus diariamente, invocando o seu nome, buscando na sua palavra, meditando nela de dia e de noite, não andando no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores. Não, meus amigos, não se aconselhando com os ímpios, mas se aconselhando com Ele, porque a sua palavra é o nosso conselho diariamente. E quando nos reunimos com os filhos de Deus, estamos ali invocando, lembrando do nome. Então o Senhor, há um memorial diante dele. Ele vê, Ele conhece os que o amam, os que o servem, e Ele poupa como um pai poupa o seu filho. Esse é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do ímpio, como Ele poupa, Ele guarda, Ele livra, Ele consola, Ele protege, Ele cobre, porque aquele que é coberto por Deus descansa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da mão do Deus vivo, à sombra do Onipotente descansará, diz o Salmo 91. Há um descanso em nosso coração, há uma paz que o mundo não pode ter, nos seus bens, nas suas riquezas, nos seus prazeres. Há uma paz, a paz é Cristo. Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa herança, Cristo é a âncora da nossa alma, Cristo é o porto seguro. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, em nome de Jesus, teu santo Filho amado, Pai Santo, chegamos a Ti, nos curvamos e adoramos e bendizemos pela Tua palavra poderosa, pela Tua palavra viva, pela Tua palavra real, pela Tua palavra que não volta vazia, mas prospera no que é enviada. Senhor, prospera essa palavra nos corações, livra da morte, livra do mal, salva, perdoa, que aqueles que se voltam para Ti agora nesta hora sejam renovados, fortificados, fortalecidos, sarados das doenças, livre das amarras, da tristeza, do desespero, da raiva, do ódio, da depressão, do pânico. Em nome de Jesus, ministra a vida, ministra a Tua paz, a Tua vida abundante, sarando, libertando, protegendo e provendo, cobrindo, guardando. Ó Senhor dos exércitos, nós Te amamos, Te adoramos, Te glorificamos pela Tua palavra e Tua promessa e bendizemos todos os dias o Teu santo nome. Como diz o Salmo, amo ao Senhor, porque ouviu a voz da minha oração, invocá-lo-ei enquanto viver. Que bem, que farei ao Senhor pelo que tem me feito, como pagarei ao Senhor? Beberei o cálice da salvação, invocando o Teu nome. Em nome de Jesus, oramos, cremos e agradecemos. Assim seja. Graças a Deus. Deus abençoe você que me ouve na Rádio Colom AM, FM 90.3. Rádio Colom FM 90.3 e no canal no YouTube, Palavra de Vida e Edificação com Vilmar Bedruski. Um abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Você ouviu Palavra de Fé,